Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Popular, hoje debatendo alimentação e saúde. Fabíola, a gente terminou o primeiro bloco falando, né, da questão da utilização de ultraprocessados, e a gente sabe que isso hoje é uma avalanche de ultraprocessados, né? A gente tem açúcares, gorduras, tudo nesse sentido. O que realmente é prejudicial para a saúde, que a gente tem um consumo muito alto, né? E o que você atribui ao aumento do uso disso? Então, na verdade, eu acho que tem essa condição dessa sociedade que mudou o perfil e que, por exemplo, a mulher não é só mais a dona de casa, ela quer trabalhar, ela quer fazer 1000 coisas e aí a gente sufoca essas tarefas e aí para poder dar conta a gente pega alguma coisa prática. Eu acho que tem essa condição, eu não tenho dúvida disso, mas tem muito de um mercado que coloca produtos que são fantásticos e que a gente acha que, nossa, isso aí pode ser bom e vai salvar a minha vida. E tem uma coisa mesmo que seduz a gente, que é falar assim, puxa, eu não preciso fazer nada, eu vou pegar o meu celular, clicar no aplicativo, chega na porta da minha casa, algo para ser consumido. Eu acho que o que mais se consome, né, nessa gama de produtos ultraprocessados, o que a gente acaba excedendo, né, em grande quantidade são esses macronutrientes, em especial açúcares e os açúcares simples e as gorduras, e dentro dos micronutrientes é o sódio que é o campeão e que a gente extrapola sempre, né? Em quase todos os ultraprocessados ele tem uma grande quantidade, uma grande concentração. Primeiro porque realça sabor, né? E segundo porque ajuda também no processo de conservar esse produto. Agora, como fazer isso diferente? Eu gosto muito tem um autor que trabalha muito esse tema do cozinhar, que chama Michel Pollan, e eu acho que isso que a gente talvez precisasse pensar. Trabalho muito, tenho pouco tempo, mas quando eu vou para casa e vou para a cozinha, eu posso ir também com a minha família. O tempo que eu gasto sentada no sofá assistindo um programa de culinária, eu posso levar todo mundo para a minha cozinha da minha casa e lá elaborar um produto, seja até aquela receita que eu peguei como ideia no programa, mas fazer em casa. E isso é muito rico para a família e para a saúde da gente. Inclusive é uma relação social que a gente tinha na família antigamente, Exato. Né? Os nossos avós tinham isso e não se viam tantos problemas sociais, né? Tantos problemas de ausência da família, né? Exato, porque em torno da mesa acontece a comida, mas acontece 1000 outras coisas que vão fluindo. Uma conversa sincera, uma troca de olhar, né? Um cheiro que remete a alguma história muito legal da vida da gente, né? Uma cor que remete a outra lembrança, né? Uma textura. Então, isso tudo é muito legal. Então, por exemplo, tem uma criança em casa, vou trabalhar na cozinha com algum aspecto da culinária, eu posso com ela exercitar alguns movimentos, né, que vão ajudar, às vezes, no processo de alfabetização que a gente estava falando antes aqui, porque daí ela vai ter essa coordenação, né? Então, assim, são coisas que a gente pode fazer que não tem custo, né, e que traz um benefício absurdo para a família, né, e para a comunidade como um todo. Então, chamar os vizinhos para vir comer em casa. Então, aquele cheiro gostoso. Quando você está fazendo alguma coisa que chama a atenção do vizinho, nossa, o que ela está fazendo lá? Que cheiro bom. Então, vem hoje jantar em casa ou vem almoçar, né, fazer um encontro em casa, juntar as panelas, como as pessoas falam. Eu acho que isso é um jeito da gente afastar esses produtos que não trazem benefício. E não é só com relação à alimentação e à nutrição. Melhorar as condições de vida, da saúde como um todo, né? Das questões psíquicas que a gente vai trabalhando no entorno da mesa. A gente tem um projeto de extensão na Universidade de Taubaté que a gente está trocando o nome para comida conversada. Porque a ideia é pensar nessa comida que a gente vai ter, né, mas nesse nome mais amplo de comida, e não de alimento só ou de nutriente. De tudo que a comida traz pra gente, que remete, né, cada um que come alguma coisa lembra de alguma coisa, ou sente o cheiro de alguma coisa, e é isso que a gente tem que pensar. A gente, na verdade, não é uma coisa isolada, né? Sim. Eu vou comer, isso vai saciar a minha fome e é só isso que faz a diferença. Não, é tudo complexo, são as relações sociais, as relações mas de família. Eu acho que tem uma questão interessante aí que não é só a praticidade da comida. Eu acho que tem
o prazer. Exato. E como que funciona? Por que esse alimento ultraprocessado, o que ele gera que a pessoa se sente como se fosse uma droga? É isso, exato. Tem um autor da linha da filosofia que ele trabalha isso, essa dependência química que no ultraprocessado, como eu tinha falado naquele bloco sobre os aditivos alimentares, acaba causando. Então, lógico que faz isso, mas o outro mecanismo, né, de trabalhar com alimento in natura, minimamente processado, também vai trazer esse benefício, mas você tem que experimentar. Como o ultraprocessado traz pra gente, entre aspas, uma certa praticidade e tem com ele uma jogada de marketing forte, né? Eles têm um apelo muito forte, às vezes a gente se cede mais para isso, né? Leva mais as pessoas para esse movimento. Mas se você começar organizar na sua casa, encontro entre os amigos, entre as crianças, trazendo para o entorno da mesa essa comida minimamente processada, in natura, você vai ter um prazer e uma sensação de conforto tamanha que você deixa de consumir esses produtos. Então, é um movimento inverso que tem que ser feito. Nesse processo, existe um período de desintoxicação? Sim, como tudo na vida, né? Quando você se adapta a algumas coisas, na vida como um todo, né? Nas papilas não é diferente. Você demora para conseguir se safar daquele sabor que estava marcando e que traz a sua memória. Então, você olha, é quase síndrome de abstinência, olha aquele produto, eu quero, não é? E aí você tem que ficar ou procurar ficar distante dele, ou quando consumir com um alimento do bem, então assim, com alimento in natura. Eu acho que essa combinação também é bem interessante, porque às vezes você tem prazer por alguma coisa que é ultraprocessada. Nunca mais você vai comer? Não é nunca mais. Você pode associar ele a um alimento que seja um alimento que faça com ele, né, um movimento de não intoxicá-lo de novo. Então, eu sempre digo assim, adoro frutas, por exemplo. Então, maçã é uma boa dica. Eu vou comer, então antes ou depois come um pouco de maçã. Porque daí você consegue já, naquele momento que você teve aquela sensação nas suas papilas, ter um outro alimento. Aí tem gente que fala assim, mas é tão sem graça, porque acabei de comer uma coisa que tem um realçador de sabor. Como que aquilo vai ser legal? Então você vai fazendo isso de forma gradativa, lenta e gradativa, e funciona. Quem usa com tempero. Eu nunca falo assim, tira o tempero, joga tudo fora. Não. Quanto que você usa do tempero? Uso 2 sachês ou 2 tabletes, você vai reduzindo devagar, vai reduzindo gradativamente, que você vai adaptando e ninguém sente, né, de forma abrupta e não fica assim, ai meu Deus, e aí quando vê, come absurdamente. Então esse equilíbrio, né, e esse movimento precisa ser harmonioso para valer a pena, porque se for difícil, se for assim, nunca mais você come isso e você só vai comer aquilo, você olha e fala assim, pelo amor de Deus, vou fugir dessa situação. Então, assim, é algo que tem que ser feito num movimento que você nem percebe quando você vê, você está fazendo, né, e está trazendo benefícios, e aí quando você sente na pele que trouxe benefícios, você faz sem pensar duas vezes. Natália? Eu queria saber como que essa alimentação baseada em gordura e no açúcar, se ela aumenta a ansiedade, como que ela influencia na parte emocional? Na verdade, a gente tem uma coisa na nutrição bem legal, Natália, que são os alimentos estressores. E aí a gente precisa pensar nisso. Tem alimento que às vezes pode dar no início uma sensação de equilíbrio, de conforto, mas ele traz para o corpo da gente um estresse. Então, de fato, né, alguns alimentos que contêm mais gorduras ou mais açúcares simples, ou às vezes até outros componentes, como por exemplo cafeína, pode estar e a gente acaba consumindo de forma exagerada. E isso vai trazer para você um desconforto, vai trazer um conforto inicial e um desconforto posterior. Como equilibrar isso? Fazendo esse processo que a gente um pouco conversou, de desintoxicar, mas desintoxicar de forma que você sinta conforto ali. Naquele momento, você não pode estar se sentindo assim, puxa, o que eu faço agora porque eu quero muito aquilo? Então, associa. Às vezes alguém diz assim para mim, adoro chocolate. Ah, não é chocolate com muito cacau, né? Ou é chocolate ao leite. Tem gente que adora chocolate branco, que na verdade é mais açúcar do que qualquer outra coisa e gordura. Como é que eu faço isso? Coloca com uma fruta. Dê preferência para uma fruta in natura. Então, no meio de um açúcar ou de alguma coisa muito... Sorvete é um clássico. Sirva com uma fruta, né? E você equilibra ali,
né? Tanto os nutrientes quanto o sabor, fica maravilhoso. E você consegue ter uma resposta metabólica, né, que te favorece a não ter depois o desconforto pós-prandial. Depois que come, porque na hora que está comendo não está dando prazer. Depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Estou passando mal. Então, se você associa a um alimento in natura ou minimamente processado, você tem essa chance de equilibrar esse processo, né, de depois dar conta de utilizar aquilo que você comeu. Né? Então, acho que essa pode ser uma questão a ser pensada. Não vou largar. Amo chocolate, não vou largar. Como é que eu vou comer? Eu sempre digo assim, logo depois da sua grande refeição. Almoço ou janta, grudadinho lá, como sobremesa. E, de preferência, associado à fruta. Então, essa pode ser uma dica, né? Então, assim, se é sobremesa, põe a fruta junto com aquele alimento engordurado e açucarado. Mas, de modo geral, eles são estressores. Falando nessa questão aí de excesso e exagero, o Túlio tem uma pergunta interessante que envolve happy hour aí. O brasileiro adora, né? O happy hour no final, principalmente no final de semana, sexta-feira, sábado. E quanto isso é prejudicial, assim, aquela cervejinha que toma ali, ou então vai pra balada, tomou uma bebida alcoólica, quanto que isso é prejudicial para a saúde no geral, assim? Entendi, Túlio. Eu tenho uma boa notícia para dar. Tem um trabalho da área da epidemiologia bem interessante, que eu gosto muito de usar como referência, que ele fala assim, é preciso errar 7 dias consecutivos, ou acertar 7 dias consecutivos, para ter mudança no seu perfil corporal. Então, se o happy hour for uma vez por semana, tá liberado. Pode fazer sem culpa, né? O problema é se ele faz uma sequência. Então, eu pego uma semana dureza da minha vida e pego essa semana e fico de segunda a segunda tipo fazendo uma happy semana hour. de carnaval, né? Aí eu estrago. A gente também vivencia muito isso na época de final de ano, que emenda com o Réveillon. Então, assim, é Natal, festas de despedida, não sei o quê, e Réveillon. Pronto. Aí é um estrago, porque às vezes chega a ser 10 dias consecutivos de dietas que não são as mais adequadas. Então, assim, uma vez ou outra, problema nenhum. Vai curtir, né? Curte o pessoal, curte o que está sendo consumido, né? Aproveita, porque isso não vai trazer para você transtorno. Agora, o problema é se isso for rotina. Então, se for rotina, o ideal é fazer as melhores escolhas nessa hora do happy hour. E a hora que estiver saindo, sempre ter um alimento aí que seja in natura ou minimamente processado para você poder consumir. Então, uma fruta na lancheira ou uma verdura, um legume que você possa levar. Então, assim, um talo de salsão, um pedaço de cenoura, isso dá para você levar. E aí você come no caminho para chegar lá e fazer o happy hour. Mas a grande dica é espaçar, né, esses encontros. É uma possibilidade de não ficar sem, né, mas também não ter prejuízo para a sua saúde. E caso haja um exagero em algum dia, assim, o que deve ser feito no dia seguinte para retornar à rotina? Então, na verdade, isso é uma coisa bem interessante que me chama às vezes muita atenção. Na área da nutrição, a gente trabalha alguns transtornos alimentares, né? E esses movimentos compensatórios têm que ser muito bem pensados, porque às vezes é assim, começa de uma ideia simples assim, exagerei, então amanhã eu não vou comer nada. Eu exagerei, então amanhã eu vou fazer atividade física em dobro. Exagerei, e aí fica achando que tudo é um exagero e tudo fica num movimento de compensar aquilo que no dia anterior ou minutos antes estava cheio de prazer. E às vezes essa forma compensatória não traz prazer nenhum, ao contrário, traz um desprazer. Então, é o seguinte, é um dia só, esquece, toca a vida e vai embora. Se está sendo rotina, tenta perceber por que você está compensando o seu estresse do dia a dia só com alimentos, né? Porque a gente faz isso mesmo, né? A gente tem dias exaustivos, você chega e fala, nossa, vou compensar com alguma coisa, mas tem outras coisas para você compensar que não seja só o alimento. Então, pondere isso. Mas evite esse movimento de comer excessivamente ou abusar de alguma coisa e no outro dia, quase com essa culpa muito forte, tentar de algum jeito tirar aquele prazer que você vivenciou e que foi muito válido e que está sendo positivo para a sua vida e não vai trazer transtorno. Mas às vezes eu vou compensar e falo, vou ficar de dieta zero. Bobagem, não precisa isso. Então, programe, faça o seu happy hour, não fique na culpa, né?
e toque a vida no outro dia como se nada tivesse acontecido. Ou seja, nenhum né? tipo de excesso é bom, né? Nem o excesso no happy hour, nem o excesso de nada querendo fazer jejum no dia seguinte. Exato, né? ou jejum, atividade física. Tem gente que faz umas atividades e fala, meu Deus, o que é isso? Onde você vai parar? E que não vai trazer benefício, às vezes vai até dar uma lesão, né? Assim, a gente atende nesse projeto muitas pessoas e aí eles compensam com atividades físicas, você fala, o que é isso? Aí dá 2 semanas a pessoa chega para avaliação antropométrica com uma lesão, por exemplo, de joelho. Para quê? E esse então, não vai é ser o tema do nosso próximo bloco. Tá, joia. A gente vai fazer mais uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta. Continua acompanhando.